A gente já está no ar. Eu vou só compartilhar o link. Oi, Léo, Cris, sejam bem-vindos, todos vocês também, sejam muito bem-vindos. A gente está começando aqui também no Facebook. Hoje a gente vai falar de como falar de ciência na internet, né? Então, acredito que o papo vai ser bom. Eu já agradeço pelo Léo e a Cris do Grupo Gatu terem aceito o nosso convite. Tá aí o link, vocês estão vendo? Ó, link na tela, se vocês quiserem compartilhar nas suas redes, fiquem à vontade. Enquanto isso, eu vou apresentando vocês, mais especificamente, tá? A Cris, Cristiane Cussot, é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, mestranda no Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular do Hospital de Câncer de Barretos, diretora de Comunicação e Marketing do Grupo Gatu, coordenadora regional e tesoureira da Liga Nacional de Comunicação Científica, organizadora do projeto Pergunte a um Cientista Saúde Mental Santos. O Leonardo Parreira é biomédico, mestre e doutorando na Unifesp. Há 4 anos criou o Gatu, onde eles ministram palestras, cursos, workshops sobre comunicação científica. Ele também é fundador da Liga Nacional de Comunicação Científica e criou em Santos o evento Ciência em Dose para aproximar ciência da população. Ele também coordena o Pint of Science em Santos. E, além dessas 2 pessoas incríveis que eu tive o prazer de conhecer, não há muito tempo, eu já agradeço mais uma vez, a gente vai ter hoje a mediação da Luísa Paixão. A Luísa é parceira nossa aqui na rede, né? Ela faz parte da Liga de Integrantes da rede e também faz parte da Liga de Comunicação Científica, que é fundada pelo Leonardo e com a participação da Cris. A Luísa é capixaba, bacharel em biomedicina pela Multivix Cachoeiro, antiga Unis, mestre em biociências e biotecnologia pela Universidade Estadual do Norte Fluminense e trabalha diretamente com o diagnóstico molecular da trissomia do 21. Atualmente atua na área de educação à distância pelo consórcio CEDERJ na disciplina Instrumentação para o Ensino de Genética. Então, sejam todos bem-vindos. A gente vai fazer uma parte inicial da conversa em 15 minutos e logo depois vocês vão ter o espaço para interagir, fazer suas questões, tirarem dúvidas, conversarem com o Léo e com a Cris, tá? Gente, sejam muito bem-vindos à rede. É um prazer tê-los aqui. E a palavra é de vocês. Obrigado, Juliana. Obrigado a todo mundo que se interessou, que vai conversar com a gente. Deixa eu só entrar no primeiro slide. Compartilhando, será que foi? Foi sim, Cris, tá tudo certo. Beleza. Bom, então, a gente começa explicando, na verdade a Juliana já falou um pouco, a gente faz parte do Grupo Gatu, que a gente é especializado em comunicação científica, então a gente sempre gosta de começar as nossas falas tentando mostrar o nosso ponto de vista sobre a comunicação científica e mostrando também uma diferença entre a comunicação e a divulgação. A gente vê uma diferença grande entre essas duas. Então, passando para o próximo slide. Peraí, não estava passando. Pode passar, Cris. Pode passar. Aí. Então, quando a gente fala de divulgação científica, a gente tem uma quantidade enorme de maneiras de fazer uma divulgação científica, desde congressos específicos, revistas específicas, programas de televisão. A gente tem revistas que têm uma comunicação e uma linguagem muito mais acessível. Hoje em dia, com a tecnologia, a gente tem canais de YouTube que falam de ciência, às vezes uma ciência um pouco mais simples, mas ciência também. Então, na verdade, a divulgação científica ela acontece. A gente não pode dizer que a divulgação científica ela não acontece. O grande problema é que muitas vezes, na grande maioria das vezes, essa divulgação científica acontece de uma maneira ruim, fraca, e acaba não atingindo o público que geralmente a gente quer, que é o público de fora da ciência, o público de fora da academia, que a gente quer cativar e quer trazer esse público para dentro da ciência.
E aí é que entra, então, a comunicação científica. Então, quando a gente se utiliza de uma comunicação mais simples, mais acessível e, principalmente, também, né, mais atrativa, a gente consegue comunicar bem. Consequentemente, a gente está fazendo divulgação científica, só que de uma melhor qualidade. E a gente acaba atraindo esse público que até então não conhecia ciência, não se interessava por ciência e, consequentemente, não entendia a ciência, nem o que a gente faz, nem como funciona. A gente tem aí exemplos de alguns comunicadores, excelentes comunicadores, e alguns eventos que tentam, há algum tempo, melhorar essa comunicação para atrair o público, e a gente sabe que não é fácil. Né? Eu, como coordenador do Paint aqui em Santos, e a Cris, que fez parte também dessa organização, a gente viu o quanto que é difícil, a gente tenta cativar as pessoas, e principalmente cativar os palestrantes, para que eles se utilizem dessa comunicação mais fácil, mais acessível, e nem sempre é uma coisa tranquila e fácil. Então, aqui a gente só colocou alguns pouquíssimos exemplos de bons comunicadores que falam de ciência numa linguagem mais acessível e que conseguem atingir esse público fora da área científica. A gente tem a revista super interessante, que eu tenho quase certeza que todo mundo aqui conhece. O Mundo de Beakman, que foi um programa ali do começo dos anos 90. Eu não sei se tem gente muito nova que está assistindo a gente agora, que talvez possa não conhecer o Mundo de Beakman, mas joga lá no YouTube que tem alguns vídeos. O Mundo de Beakman, para mim, pelo menos, que sou da década de 80, foi quem me trouxe realmente a ciência, foi quem despertou o meu interesse na ciência, e falava sobre ciência de uma maneira muito simples, divertida, com bastante humor, mas que tinha ali um conceito, tinha ali uma base científica boa para poder falar com o público que eles queriam, que era aquele público jovem, crianças, e até hoje, inclusive, se não me engano, foi esse ano que eles gravaram novos episódios. Então, realmente é um bom exemplo de comunicação científica bem feita. A gente tem o Neil, que faz isso de forma também excelente, inclusive aqui fazendo um comentário, um bate-papo mesmo. Ontem à noite eu estava assistindo a um episódio de uma série americana chamada Brooklyn Nine-Nine. Eu não sei se todo mundo aqui conhece, mas o Neil fez uma participação em um dos episódios falando sobre astronomia. Eles utilizavam justamente dessa comunicação, eles acabam utilizando até dança para poder ensinar uma das personagens sobre astronomia. Então é o cara que busca atingir esse público fora da ciência, né? E ele faz isso de uma maneira excelente, com humor. A gente tem a Liga Nacional de Comunicação Científica, da qual a gente faz parte, o GATU, que a gente já está nisso há 4 anos, e esse rapaz aí, que é o Curtis. Depois, se der para mandar aí por escrito o nome dele, Cris. Tem um slide. Então beleza. Vai estar no slide, galera. Que é o Curtis Bowdy. Inclusive, a Cris depois vai falar bastante dele, que ele saiu bastante nas mídias internacionais essa última semana. É um cara que vale muito a pena seguir nas redes sociais, principalmente Instagram e YouTube, que ele é muito bom. Pode passar, Cris. Então, a comunicação científica tem a comunicação entre cientistas e entre cientistas e população leiga. A gente concorda, eu acredito que vocês concordam comigo, que entre cientistas essa comunicação ela funciona de uma maneira bem razoável, né? Todo mundo se entende. Quando você vai num congresso de um assunto da sua área, geralmente as pessoas entendem o que você está dizendo, mas a comunicação entre cientistas e população leiga ela é bem falha, né? A gente vê isso diariamente nas coisas compartilhadas aí pelo Facebook, pelo WhatsApp e pelo que a família geralmente vem perguntar para a gente. Então, qual é a importância da comunicação científica, né? E aí tem uma importância gigantesca por conta disso mesmo. A gente vê erros e absurdos que as pessoas acabam compartilhando. Muitas vezes elas acabam passando essas informações adiante, como, por exemplo, tratamentos, falsas curas de doenças. Né? A Cris, inclusive, deu uma palestra há pouco tempo atrás, era um lar de idosos, a Cris depois pode falar melhor sobre isso, e a gente via no vídeo, a Cris estava lá pessoalmente, o quanto que aquelas pessoas ali acreditavam em coisas que pareciam até absurdas mesmo. Assim.
que era uma coisa que o padre passava adiante, e elas não sabiam, não tinham qualquer conhecimento para saber se aquilo realmente era real ou não, ou como procurar essa informação, e também não sabia, por exemplo, muitas vezes, que uma bióloga pode fazer pesquisa, ou o que o biomédico está fazendo dentro da pesquisa, o que é a pesquisa. A gente fez um vídeo há pouco tempo atrás perguntando para as pessoas na rua o que é ciência para você, e as pessoas não sabiam nem como começar a responder. Elas não conseguiam formular a resposta do que é ciência. Então, realmente, a comunicação científica ela vem para que a gente possa mostrar para essas pessoas o que é a importância, como que a gente pode fazer ciência, enfim, como que a gente pode também escolher melhor as pessoas que vão coordenar isso tudo aqui no país. Pode passar, Cris. Eu vou tentar falar pouco, gente, para a gente não estourar os 15 minutos. Bom, agora a Cris, então, vai falar um pouco sobre como, então, que a gente consegue fazer essa comunicação científica mais eficaz. Bom, então, vendo tudo isso que o Léo falou, essa coisa da comunicação, a diferença da divulgação e da comunicação, que tem as próprias palavras comunicação e divulgação têm significados diferentes, né? Então, acho que é uma coisa bem visível. E a gente já sabe que isso é importante, por isso todo mundo está aqui, tem pessoas que estão aqui que trabalham com comunicação, algumas têm interesse em trabalhar, mas muitas vezes a gente não sabe como fazer ou por onde começar, né? Então, esse processo todo de como criar um conteúdo para divulgar ou para comunicar a ciência é muito importante e a gente aborda muito nos nossos workshops também. E por onde começar, às vezes, é uma coisa bem obscura, né? E a primeira coisa, quando você quer fazer uma comunicação científica, seja por vídeo, seja por blog, antes de tentar sentar na frente do computador ou pegar uma câmera para gravar alguma coisa, é preparar muito bem o que a gente quer. Mas antes de preparar o conteúdo, você precisa ter em mente, tem que saber quem é a tua audiência, para quem tu está falando, quem é que tu quer atingir, quais as curiosidades que essa audiência pode ter a respeito do tema que tu quer falar, qual o conhecimento que eles já têm a respeito disso, se eles se interessam pelo tema ou não, e quais as possíveis objeções que vira a ter no meio desse processo da comunicação científica. Outra coisa que eu acho que é muito importante a gente falar também é que tudo que a gente fala aqui para vocês e nos nossos workshops são coisas que a gente vai adquirindo com a experiência de trabalhar no GATU, de ministrar workshops, e coisas que a gente estuda, artigos científicos, livros. Então, vocês não precisam tomar como verdade tudo que a gente passar aqui para vocês, né? A gente vai passar algumas dicas e tudo mais, mas tudo que a gente fala é de acordo com a nossa experiência e com o que a gente estuda e a gente vê que funciona. Eu acho que quando a gente está falando de comunicação científica na internet, é muito importante você saber quem você quer atingir. Eu acho que isso aqui é um ponto-chave para você conseguir realmente chegar lá. Porque você está fazendo comunicação científica na internet, você vai atingir quem está na internet. Nem todo mundo está na internet. Mas ainda assim, do público que está lá, a gente está aqui, né? A gente ainda tem muitos segmentos, muitas diferenças de idade. Então, a gente tem que ter muito bem claro quem é que a gente quer atingir. Dependendo da linguagem e do método que a gente utilizar, vai ser um público diferente que a gente vai atingir, né? Uma dica que a gente sempre dá para conseguir criar dentro da internet, né, um post ou um vídeo, um post de blog ou de Facebook atrativo, é ter um título atrativo para aquilo. Porque é o cartão de visita, sei lá, você postou alguma coisa no teu blog, você vai compartilhar no Facebook. Se o teu título não for atrativo, a pessoa nem vai clicar no link para saber do que se trata, né? Então, é um ponto bem interessante. E quando a gente fala de comunicação científica para a população leiga, uma coisa importante é simplificar as palavras que a gente está utilizando. Tornar aquela informação o mais próximo das pessoas possível, fazer elas se sentirem parte daquele universo, que aquilo é bom e é importante para a vida delas, utilizando uma linguagem simples, né? Não adianta eu chegar para uma população de idosos e dizer microRNA, e aí eles vão falar, tá, e aí? O que é isso? Entende? Eles não vão conseguir se prender também, porque já não vai ser atrativo e eles não vão saber do que se trata. Então, simplificar, a começar pelo título, é uma boa dica quando a gente está na internet. Isso também tem muito a ver com a mensagem que a gente quer deixar. Quando tu vai preparar algum material, a gente tem que se perguntar muito bem qual é a mensagem que eu quero deixar. Porque a partir disso você consegue criar um texto, um roteiro, um vídeo, um título que atrai a pessoa
E aí você consegue jogar elementos dentro daquele material de comunicação para que aquela mensagem específica fique gravada na cabeça das pessoas. A gente tem o exemplo do Kurt, que eu falou antes, está aqui o nome dele para quem quiser procurar, ele tem canal no YouTube, Facebook. Esse era o título da pesquisa dele, de mestrado, investigando o uso de Phragmites australis como matéria-prima de energia em Ontário, no Canadá. E era um título muito complicado, e ele queria simplificar isso. Então, ele simplificou para tall grass biomass for biogas, ou seja, biomassa de grama alta para biogás. Já deu uma boa simplificada, tirou as palavras em latim, as palavras difíceis, mas ainda estava um título difícil, porque nem todo mundo sabe o que é biomassa, nem todo mundo sabe o que é biogás. Se tu chega para uma criança ou tu chega para um idoso, eles não vão conseguir entender o que isso significa. Então, o Curtis resolveu, mais uma vez, simplificar o título dele. E ele pensou, bom, biomassa, grama alta, desculpa, significa plantas, né? Então, eu posso utilizar plantas ao invés de falar grama alta. Eu consigo simplificar muito mais, as pessoas que não são dessa área biológica vão conseguir entender mais o que eu estou falando. Agora, biomassa é poder, é força, né? Então, ele utilizou a palavra poder para traduzir a biomassa para uma linguagem mais simples. E o biogás, a gente sabe que é um gás biologicamente produzido. Então, ele resolveu transformar o biogás em peido. E aí, o título simplificado dele ficou O Poder do Peido das Plantas. Além de simples, ficou um título engraçado, divertido, que realmente simplifica a ideia que é a pesquisa dele, né? O Curtis participou do Euraxis Science Slam, que é um concurso de comunicação científica no Canadá. Ele foi finalista e venceu o concurso em 2014. Só que para o concurso ele fez uma música com esse nome, Tall Grass Biomass for Biogas, por conta da rima e tudo mais. Ele é um cara muito legal, sigam o canal dele porque vale a pena. Essa semana passada agora, ele fez um experimento em que ele construiu uma caixa de vidro e se trancou lá dentro. A ideia dele, eu acho que era ficar 3 dias, se eu não me engano, lá dentro, com algumas plantas, para mostrar como funciona o ecossistema e que ele ia conseguir ficar lá dentro e tudo mais. Então, essa caixa estava toda vedada, com várias plantas lá dentro. Infelizmente, ele não conseguiu ficar o tempo todo, ele ficou só 15 horas dentro da caixa, por conta o céu ficou muito coberto com nuvens, então bloqueou a passagem de sol, e aí as plantas, consequentemente, não realizavam tanta fotossíntese. E aí, a taxa de oxigênio da caixa ficou baixa, então ele precisou sair antes. Mas é um experimento muito legal e consegue mostrar realmente como funciona essa questão do ecossistema, do nosso planeta e tudo mais. Aqui está a foto que ele ganhou o prêmio, então, em 2014. E aqui, ele saiu na BBC por conta desse experimento que ele fez. Se quem tiver interesse, depois pode dar uma olhadinha. Ele já fez vários vídeos interessantes e diferentes, comunicam realmente a ciência de uma maneira interativa e divertida. Vale a pena conferir depois o canal dele. E voltando para esse processo, então, de criação, o primeiro passo, como eu falei, é criar um título atrativo, né? E aí eu trouxe o exemplo do Curtis para ficar uma coisa mais palpável. Geralmente, a gente deixa o título por último, quando a gente vai criar alguma coisa, né? Ou tu vai escrever um texto, uma redação, tu deixa o título por último. Mas quando a gente está falando da nossa pesquisa, a gente já tem um título difícil. Então, eu acho que essa simplificação pode vir no começo sem problema algum. O segundo processo é fazer um brainstorming, né? Você colocar todas as ideias que você quer falar dentro daquele vídeo, dentro daquele post de blog, dentro daquela imagem que você vai criar para o Facebook. E a partir daí você ir criando, né? Você colocar todas essas ideias no papel, lógica, em uma lista. Então, aí nessa sequência lógica, você consegue pontuar qual é o começo da tua ideia dentro de uma linha de raciocínio que as pessoas depois vão conseguir acompanhar. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a gente lê algumas coisas em blogs, por exemplo, que tu não consegue entender qual que é o começo, qual que é o porquê que a pessoa está escrevendo aquilo. Então, acho que essa linha de raciocínio é muito importante, não só em blog, em vídeo, em podcast, seja qualquer coisa que tu for fazer de comunicação científica na internet, porque você não está cara a cara com a pessoa ali falando, você tem que ter a noção de que o teu vídeo ou o teu post tem que ser autoexplicativo, a pessoa tem que olhar aquilo e entender, porque você não está ali para explicar. Então, acho que esse raciocínio lógico é uma coisa bem importante para a gente prestar atenção. Uma segunda coisa que a gente fala muito quando vai, por exemplo, criar um vídeo, é escrever um roteiro com tudo que for falar.
Então, depois que a gente faz essa lista com a sequência do que eu quero dizer, eu vou escrever um roteiro. E aí eu vou estudar muito esse roteiro, porque os nossos mecanismos de memorização dizem que você, os estudos, né, dizem que se você estudar e treinar isso muito tempo, você vai conseguir memorizar mais fácil. Então, é legal essa coisa do roteiro com tudo que você for falar, porque aí tu não se perde e nem nada no meio do vídeo ou do áudio, enfim, o que for. Agora o Léo vai falar um pouquinho dessa parte mais prática. Vamos correr, senão nossos 15 minutos vão acabar. Eu ia perguntar isso. Temos tempo ainda, né? Juliana, temos tempo? Pode falar mais um pouquinho, tá legal. Pode continuar, o pessoal tá gostando. Estou falando rápido. É rápido. É rápido. Então, assim, na internet a gente pode comunicar a ciência de algumas formas, né? Então, aqui, rapidamente, a gente fala de podcast ou de vídeo. No caso do podcast, por exemplo, a gente tem algumas preocupações em relação ao podcast, mas também o podcast ele dá algumas coisas, algumas liberdades que são muito boas, né? Então, as preocupações, na verdade, são em relação à voz. A gente conhece alguns podcasts, eu acho que as pessoas também que estão aqui hoje também conhecem alguns. A gente tem um amigo que tem um podcast chamado 4 de 15, que é um podcast sobre exercício físico, são educadores físicos, e eles já fazem o podcast já há algum tempo, então eles sempre relatam para a gente essa preocupação com a voz. Então, há uma necessidade de você tomar muito cuidado se decidir falar de ciência através do podcast, porque a única coisa que você vai ter vai ser a voz. Então, você tem que saber dar a entonação certa em cada palavra, emoção na sua voz, tomar cuidado também com ruídos vocais. Então, por isso que a importância do roteiro, que a Cris falou agora. Então, você tem que saber certinho o que você vai falar, editar muito bem. Se for utilizar músicas de fundo, pode passar, Cris, por favor. A gente... Deixa eu passar a Leda Nagel, só um segundo. censura. O vídeo eu acho que tá ruim, por causa da internet, não tá? Tá, então depois a gente passa o vídeo. Tenta passar de novo, que estava começando. Vê se você consegue. Vamos lá. Quem está passando é você, Léo, ou a Cris? É a Cris. Não, sou eu. Mas é que aqui para mim tá travando, tá certo, tá certo. É você que tá também? Quer que eu mande o link do vídeo? Volte. Pode ser, melhor. Tá travando, né? Então, travou. Mas era um vídeo mas... dessa coisa da entonação vocal. Depois a gente passa o link. Só mostrava realmente essa questão da entonação da voz. Ele dava um exemplo de uma pessoa que tinha uma voz extremamente triste e ela não estava triste, ela estava super bem, super feliz, mas a voz dela era uma voz muito triste. Então, quando a gente for divulgar ciência por podcast, a gente percebe, conversando com as pessoas, que as pessoas já têm uma certa resistência a podcast. Então, se o seu podcast você falar sempre no mesmo tom, um podcast muito longo, você tem que conhecer novamente muito bem o seu público. Você tem que ter uma dinâmica muito boa no seu podcast, no seu programa, porque senão você vai acabar perdendo o seu público e você não vai conseguir passar a mensagem. A gente tem aí disponível podcast de 30 minutos e podcast de quase 2 horas. Então, vai depender muito de quem é o seu público, de como que você quer passar essa mensagem. A gente, particularmente, prefere o podcast mais curto e que tenha uma dinâmica, que tenha conversa. Na hora que for editar, deixe editado de uma maneira que seja fluida. Então, que seja realmente uma conversa, que você deixe a risada das pessoas, a pergunta, a resposta, a reação das pessoas dentro do podcast, que isso ajuda muito as pessoas se manterem ligadas ali no que você está dizendo. Pode passar. É melhor passar também. Depois a gente passa o link. Aqui é só um exemplo mesmo de como que a gente dá ênfase nas palavras, né? Então, é um exercício aí para todo mundo fazer. Você dá o ênfase nessas palavras que estão em vermelho, você vê que a frase muda completamente o contexto. Então, quando você dá uma entonação, por exemplo, no jantar, a frase já muda a entonação. Diferente de quando você coloca no você, ou no levo, no porquê, no não. Então, a gente fazendo isso através apenas do podcast, onde a pessoa não está vendo a gente
a gente não tem a questão de expressão corporal, facial, gesto. Então, é extremamente importante que quando você for fazer alguma divulgação através apenas da voz, que você consiga fazer uma entonação diferente nas palavras, na frase, que você consiga colocar uma emoção maior para dar suspense, para dar alegria, para dar tristeza, dependendo do seu assunto também. Vamos lá, Cris. Senão a Juliana vai expulsar a gente daqui. Assim como também as pausas, né? Então, a gente até comentou há pouco tempo atrás com a Juliana, no Rio, que tem dois filósofos muito conhecidos por suas palestras, e eles têm uma diferença muito grande na fala, né? Que é o Cortella e o Clovis. Enquanto que o Cortella ele tem as pausas, né, muito bem colocadas, o Clovis ele tem já um costume de falar muito mais acelerado, né? As pausas do Clovis elas são um pouco mais difíceis de notar. Isso vai de cada um, vai também de quem é o seu público, de toda essa estrutura que você tem que ter antes. Então, aqui nessas duas frases, a gente vê que a mudança da vírgula, ela mudando ali, ou seja, a sua pausa mudando, ela também faz mudar o sentido da frase. Então, a pausa, ela é importante para você dar ênfase a alguma coisa, para você mudar o sentido do que você está querendo dizer. Então, é preciso ter cuidado, é preciso pensar muito bem no seu roteiro, para saber onde que você vai colocar essa pausa. Mas ela é importantíssima para a sua fala. Vou mandar depois. Aí. Aqui a gente colocou só alguns exemplos de podcasts. Tem o Dragões de Garagem, tem o SciCast, Alô Ciência, e aí a gente vai também aqui divulgar o dos nossos colegas aqui do 4 de 15, para quem estiver querendo saber um pouco mais sobre exercício físico. É um podcast bem bacana. E agora a gente vai falar de vídeos, rapidamente também. O que a gente vê de erros na hora de gravar vídeos, e a gente dá aqui essas sugestões para quem pensa em gravar ou quem já grava, o que é importante no vídeo é que você possa gesticular enquanto você está passando aquela informação. A informação ela fica muito mais fácil da pessoa absorver se você estiver gesticulando enquanto você fala. Obviamente que o seu gesto tem que estar de acordo com o que você está falando. Então, às vezes, a gente vê que a pessoa coloca a câmera muito próxima do rosto e a gente não consegue ver o resto do braço das pessoas. Então, a gente não sabe se a pessoa ela realmente tem o braço, se ela tem as mãos, se ela tem todos os dedos da mão, ou se ela está amarrada. A gente não sabe o que está acontecendo com aquela pessoa. Muito porque também, pode passar o próximo slide, Cris. A pessoa não tem qualquer reação. A expressão facial dela no vídeo inteiro é igual a dessas imagens que a gente colocou aqui. Então, a pessoa está falando de um assunto extremamente feliz, ela está super empolgada com a pesquisa dela, com a ciência, e nos 30 minutos de vídeo, o rosto dela fica desse jeito, e ela não gesticula. Então, a gente não sabe se ela realmente quis gravar o vídeo, ou se ela está sendo ameaçada para gravar o vídeo, ou alguma coisa do tipo. Então, é importantíssimo que a gente possa gesticular, que a gente possa reagir, e ter uma expressão de acordo com o que a gente está falando, a gente fazer um vídeo, um áudio, qualquer coisa que possa atrair mais as pessoas, que seja atrativo também, né? E isso contribui também muito para o tamanho do vídeo, né? Pode passar, Cris. Então, por exemplo, aqui a gente dá dois exemplos. Tem um vídeo do Gatu, que é um vídeo de um projeto que a gente tem, que é pesquisa em 50 palavras. Então, a gente pega artigos científicos, reduz esse artigo em 50 palavras e grava o vídeo, e a gente disponibiliza o artigo ali, o link, para a pessoa procurar e depois ler o artigo um pouco melhor. E aí a gente tem, por exemplo, um vídeo do Pirula, que ele já é conhecido por ter vídeos mais longos, né? Então ali a diferença é muito grande. O nosso 49 segundos e o do Pirula 30 minutos e 35. Só que os focos são diferentes também, né? O Pirula... Aí entra aquele slide que eu botei lá no começo, né? Eu falei para prestar atenção no público e tal. O público que a gente atinge é diferente do público que ele atinge, né? Então, a gente não pode dizer que, tipo, nossa, é certo você ter um vídeo de 1 minuto, é errado você ter um vídeo de 30. Depende. Depende muito do que você quer, quem você quer atingir, do que tu tá falando também, né? Exatamente. Tanto é que o Pirula tem, não sei agora exatamente o número, mas tem muitos seguidores, muitos inscritos.
ele é um excelente comunicador científico, e para o público dele e para o que ele se comprometeu a fazer, ele faz muito bem, e ele faz esses vídeos longos. Tem vídeos até mais longos do que esse que a gente colocou como exemplo. Então, vai muito de quem é o seu público, o que você quer fazer, quem você quer atingir. Eu acredito que o Pirula ele acaba atingindo muito mais o público que já tem esse conhecimento prévio dentro da ciência, do que um público mais leigo, né? Que já o nosso caso, a gente tenta, né, atingir esse público mais fora da ciência. Foi feita uma pesquisa e eles avaliaram qual é o tempo ideal de um vídeo em cada rede social. A gente estava conversando agora há pouco aqui, antes de começar com a Juliana, sobre essa questão de publicar no Facebook, e o Facebook mudou lá os algoritmos, então não é todo mundo que recebe, a não ser que você pague. Mas essa pesquisa, ela verificou que, por exemplo, no Instagram, os vídeos, eles precisam ter, no máximo, 30 segundos. Porque é um aplicativo de imagens, então as pessoas que utilizam o Instagram, elas têm o costume de olhar rapidamente para a foto, observar o que tem ali e passar. Então, se você tem um vídeo com mais de 30 segundos, a tendência da pessoa que utiliza o Instagram é passar e não ver o seu vídeo até o fim. No Twitter, 45 segundos. Porque eles disseram, de acordo com a pesquisa, que geralmente é o tempo que você leva para ler os 140 caracteres. Então, é um tempo que a pessoa já perde para poder observar e ficar atento às publicações que tem dentro do Twitter. No Facebook, é 1 minuto. As pessoas estão um pouco mais acostumadas com o vídeo, mas também não pode ser um vídeo muito longo. Já no YouTube, a pessoa já entra exclusivamente para ver vídeos. Então, não se importa muito de ter um vídeo de 2, 10 ou 1 hora. Depende muito do público. E o interessante é que a pessoa entra no Facebook, geralmente, né, diretamente naquele vídeo específico. Ela procura aquilo que ela quer assistir. Então, dependendo do público, do que você está se propondo a fazer, vai fundo. Aqui era só para falar do projeto que a gente tem do Pesquisa em 50 Palavras, que a gente pega um artigo científico todo difícil, que dificilmente alguém que não é cientista vai ler, e a gente transforma a ideia dele em 50 palavras, mais acessível à informação. A gente faz vídeos, que eu não vou passar porque o tempo está curto e porque está travando a internet. Também sobre blog, além de você ter um texto bem escrito, que tem toda uma estrutura certinha, bonitinha, se alguém quiser depois pode também entrar em contato ou fazer perguntas a respeito disso. Mas é importante você ter coisas atrativas no meio do teu texto, ou um vídeo, ou uma imagem, ou um esquema que torne aquilo atrativo e não torne uma leitura maçante para ler. É interessante bastante aqueles posts que tem tópicos, então, tipo, 5 dicas para você comunicar melhor, né? Já atrai, porque você vai lá, nossa, você tem 5 mais fácil, interativo. Claro que sempre tem aqueles posts meio milagrosos, né? Mas tem as exceções. Aqui eu trouxe um exemplo de um post que nós fizemos no nosso blog, de como fazer posts no Facebook. A gente deu algumas dicas de tamanho, porque a gente sabe que, de acordo com essas dicas de marketing digital, tem um tamanho certo para cada lugar que você for postar a imagem, um para capa, um para post, enfim. Enfim, aí é só um exemplo que a gente traz o texto intercalado com uma imagem, então para ficar um pouco mais atrativo, não ficar chato. E aí, outro dia eu vi uma pergunta, né? Alguém lê blog em pleno 2018? Sim, as pessoas leem blog em pleno 2018. Muitas pessoas procuram. E um método legal, se você tem um blog, você quer criar um blog ou escrever, enfim, é divulgar, porque você acaba divulgando o teu blog em outros meios e aí as pessoas têm mais acesso, você consegue ter um alcance maior, né? E um último slide, só para fechar agora o tempo, é que é muito importante, dentro da comunicação científica, você conseguir prender a atenção do teu público. E o nosso cérebro, ele só grava o que é útil, relevante e interessante. Então, por isso que é importante, a gente fala muito dessa coisa do entretenimento na tua apresentação. Como eu posso chamar a atenção do meu público para realmente prestarem atenção naquele momento, né? E é isso. Aqui é só um slide de contatos, mas é isso aí. Cheio de pergunta. Cheio.
Gente, foi maravilhoso, assim, eu nem sei, porque realmente temos muitos questionamentos A gente aqui. fala muito, mas tudo bem. Não, sem problema, só peço um pouquinho de paciência para vocês, que agora a gente vai começar com as perguntas, e assim, as pessoas estão fazendo comentários que eu acredito sejam muito relevantes, então eu faço questão de ler os comentários no contexto completo, sem cortes, porque eu acho que é um pouco isso que a gente está tentando fazer aqui. Então, já agradeço a vocês pelas dicas, agradeceram muito as indicações que vocês deram. Na verdade, eu prefiro não fazer indicações aqui, eu tenho tantos amigos, então, em especial na divulgação e comunicação científica, mas eu tenho certeza que cada um deles que está nos vendo, eu sempre que posso compartilho coisas de vários trabalhos incríveis que a gente vem conhecendo quando está trabalhando com comunicação e divulgação. Então, quem quiser dicas de divulgação, comunicação científica, escrevam para a gente. Certamente tem o Leonardo e a Cris, tem esses e outros. E nós aqui também, Luiz, e cada um de vocês. Se vocês quiserem mandando para a gente dicas, a gente vai falando aqui todos os que vocês forem comentando, tá? É muito legal que a gente possa contar as iniciativas de vocês, visto que nesse momento a gente tem bastante gente aqui acompanhando a gente que também está trabalhando com divulgação e comunicação científica, o que é muito bacana esse encontro. Eu acho que isso eles também curtem, todos nós gostamos muito de nos encontrar e falar sobre comunicação e divulgação científica. Então, eu vou começar aqui com a pergunta da Patrícia, né? Patrícia, depois conta para a gente de onde você é, só essa parte que eu não sei, mas ela faz divulgação científica, a Patrícia, através da página do Instagram e perfil pessoal no Facebook. Compartilha com a gente, Patrícia, que a gente faz questão de divulgar para todo mundo que está assistindo lá pelo Facebook também, tá? Ela diz que tem 6 páginas no Facebook voltadas para divulgação de pesquisas nas áreas de biologia, saúde, neurociências e um site sobre neurociências e doença de Alzheimer. Compartilha tudo com a gente, Patrícia, vai ser um prazer. Essas páginas não são monetizadas, né? Então, ela está perguntando se, na verdade, na visão de vocês, pode ser considerado uma forma de divulgação científica? Eu acho que pode ser considerado assim, como a gente falou no começo. Divulgação científica a gente está fazendo quando a gente está tornando pública qualquer informação, né? Seja ela com uma linguagem mais acessível para leigo, ou seja ela com uma linguagem um pouco mais técnica, né? Os dois jeitos se encaixam dentro de uma divulgação científica. O que vai diferenciar é a comunicação que você está usando, né? Você está falando, por exemplo, de neurociência para neurocientista, obviamente vai ser uma linguagem um pouco mais técnica do que uma linguagem mais simplista, né? Mas não deixa de ser uma forma de comunicação científica também, só que aí está a grande diferença. Não significa que comunicação científica é só para público leigo. Você vai determinar o seu público e, a partir disso, você vai ver qual é a comunicação que você vai utilizar para chegar naquele público, né? Então, a gente tem várias iniciativas que usam diferentes tipos de linguagem para comunicar a ciência. Isso eu quero complementar um pouco. Não, é exatamente isso mesmo. A divulgação é tornar público, então, se ela tem essas páginas, eu vi que a Juliana já está compartilhando, o que ela faz é divulgação científica, ela é divulgadora científica, com certeza. Aí o que vai diferenciar justamente é a linguagem que ela está utilizando. Na verdade, eu agradeço a Patrícia de Salvador. Patrícia, muito, muito bem-vinda aqui na rede, e somos todos parceiros na divulgação e comunicação. Então, eu já divulguei a página que você me mandou no Facebook e aqui também, acho que já está disponível também para todos vocês. E eu vou passar para a Karina. Karina, conta para a gente de onde você é mesmo, por favor. A Karina está falando de um webinário que aconteceu aqui sobre comunicação em 8 segundos, né? Que foi um webinar que a Paula Schwab nos presenteou aqui, que foi muito legal. Você conhece ela também, né, Léo? Ela foi uma das treinadoras do Euraxis ano passado,
Paula, beijo para você. E, assim, ela está falando sobre o que foi conversado, sobre dispersão das pessoas, né? Ela está falando que os podcasts mais curtos podem ser mais interessantes, principalmente porque a intenção é passar informação para quem é leigo. Muita informação de uma vez pode complicar, além de cansar as pessoas. Particularmente, ela está dizendo que é uma dificuldade enorme para ela. Ela é prolixa. Vê-se pelas participações aqui, ela está dizendo que ela escreve demais e fala demais. Aqui nada demais, viu, Karina? Aqui o espaço é de vocês, então fique à vontade. E é isso, ela considera essa questão do podcast. Na verdade, a gente tem o Cid Clay que está assistindo a gente agora, que é do podcast Microbiando. Você falou do Ciência Explica, faz parte, né? Cid Clay, um abraço para você, um beijo para o Leandro e para todos que fazem parte. Temos muitos, o Pode Entender. Se eu for começar a citar todos os muito incríveis que tem, assim, até difícil falar, porque nosso trabalho, né, com divulgação e comunicação científica em diferentes linguagens e mídias, de fato, eu acredito que tem tido uma evolução muito grande, um interesse maior de pessoas querendo fazer isso, né? Léo, Cris, Luísa, o que vocês acham disso para eu passar para os próximos? Pessoal do Facebook, estou chegando aí, só um minutinho. Um depoimento quase pessoal, eu conheci ali, que eu já trabalhava com a Juliana, a gente já conhece faz um tempo nessa vida, e apesar dela também ter conhecido a Cris e o Léo, ela não fez essa ponte, eu acabei encontrando eles pelas internets. Mas por quê? Eu sou do meio, eu gosto de comunicação e divulgação científica e eu senti a necessidade disso acontecer. A divulgação está acontecendo muito, nós temos vários canais possíveis para isso, mas a comunicação ela está falhando um pouco. E a Liga Nacional de Comunicação Científica me abriu um pouco dessa oportunidade. Agradeço aos 3 aqui que me trouxeram para esse mundo. E é uma coisa, é interessante a gente colocar essa diferença do que é comunicação, do que é divulgação, porque temos inúmeros canais, mas, ao mesmo tempo, a gente está tendo resistência à vacina pela sociedade, as pessoas estão achando que a Terra é plana de novo e contestando coisas que não deveriam ser contestadas, né? Então, nós, como cientistas, estamos falhando com isso, não só como cientistas, mas como interessados, né? Então, é importantíssimo. E aí, eu acho que é justamente o que você falou, né? Se isso tudo está acontecendo, é porque aconteceu algum problema, não está chegando do outro lado como teria que chegar, né? Exatamente. Eu acho que não faltam canais, mas falta recurso. É isso aí. E essa questão, rapidamente, também do tempo que a Juliana comentou, que eu agora esqueci o nome da moça que fez a pergunta, que fez o comentário. Karina. Eu acho que isso é bem importante, dependendo muito de quem é o seu público-alvo, né? Então, a gente vê, por exemplo, tem podcast, agora eu não vou lembrar o nome também, mas que eles estavam falando sobre astronomia, e assim, era um assunto muito específico. Eu realmente fiquei um pouco perdido no podcast, e era um podcast que tinha 1h30, mas acredito eu que para quem estava procurando sobre aquele assunto, deve ter se interessado. Agora, se for um público leigo procurando coisas mais gerais, mais atrativas, com uma comunicação fácil, que dê para entender, eu acredito muito que um podcast menor seja mais interessante. E também, por isso que é importante essa etapa de você preparar o conteúdo, né? Porque a gente mesmo fala pra caramba, se tu ligar uma câmera ali, tipo, hoje vou gravar sobre isso. Eu vou ficar falando, sei lá, 2 horas, né? Então, por isso que é importante criar um roteiro do que tu vai falar. E aí, as informações, elas ficam encaixadas e ficam numa linha de raciocínio que fica mais fácil as pessoas entenderem. Então, isso é importante quando a gente está criando algum conteúdo para a internet também, né? Então, às vezes, acaba se perdendo. Começa num assunto, às vezes você viaja e vai para outro. Então, acho que essa preparação também é importante. Isso acaba ajudando no tempo, né? Consegue se planejar melhor. E assim, eu vou pegar os outros, tem vários, a Patrícia está nos mandando vários
links, né? Eu vou colocar aqui no Facebook. Eu queria convidar todos os divulgadores e comunicadores científicos que estão nos assistindo agora para mandar seus links, que eu vou compartilhar por aqui, cada um que for. Então, podcast microbiano, que eu sei que está aí, o pessoal tem aqui uma página Mistérios do Cérebro, Érica, blogs da Unicamp, tem um monte de gente aqui assistindo. Queria que vocês compartilhassem todos os links para a gente divulgar, com certeza, seria excelente. Suzana ainda está na Terra da Rainha, a Suzana nos acompanha aqui. Suzana está dizendo que, em primeiro lugar, parabeniza pelo tema, né, desse papo, e que o que ela tem a falar é mais um comentário do que uma pergunta, né? Ela diz que mantém um blog há mais de 7 anos para falar sobre neurociência para a população leiga. Nos últimos 2 anos, ela se deparou com uma questão de se tornar mais exigente com ela própria na hora de escrever um post, né? E essa experiência faz com que ela pense muito mais tempo, passe mais tempo, né? Lendo os artigos científicos, e isso toma muito tempo do trabalho dela. E ela tem dificuldade de continuar administrando o blog e postando por causa disso. Então, ela está perguntando se vocês têm uma dica em relação a isso. A gente já teve alguns comentários nessa postagem dela lá no próprio Facebook, né? Eu trabalhava com a Juliana, a gente já conhece. Oi? Falou comigo? Não, eu abri aqui a transmissão. Não tem problema, não tem problema. Então, assim, aí a Érica está falando, né, sobre convidar outras pessoas, né, para escrever, convidar para ajudar a manter essa frequência, né? Então, vocês têm alguma dica, além de chamar outras pessoas para escrever, para que ela não tenha essa dificuldade desse tempo, né, para ela minimizar esse tempo, porque realmente a exigência, né, quanto mais tempo e mais você lê sobre, né, passa por outros blogs, você vai aprendendo, e aprendendo você acaba se tornando um pouco mesmo mais exigente com você próprio. A gente quer sempre melhorar, né, ser a melhor versão da gente mesmo. Então, parabéns por isso já, né, Suzana? Que bom que você está mais exigente. Bom, eu acho que a dica da Érica é muito boa, pessoas que colaborem, porque, por exemplo, nós no Gatu, a gente tem uma página no Facebook, no Instagram e um site. Dentro do nosso site, a gente tem um blog. E temos também um canal no YouTube. Não significa que a gente quer abraçar o mundo. Mas, por exemplo, o foco do nosso trabalho são os workshops em comunicação científica. Só que, em contraparte, a gente vai utilizar as outras redes também para divulgar o nosso trabalho, para falar sobre comunicação científica e para fazer uma boa comunicação científica. E eu entendo porque a gente, como eu falei, a gente tem um blog e, assim, é muito difícil você conseguir, às vezes, ter uma regularidade, principalmente se você quer, por exemplo, eu quero postar alguma coisa toda semana. É muito corrido, é muito tempo que toma, e realmente a gente tem outras coisas que tomam também muito tempo, às vezes trabalho, pesquisa. Então, acho que essa dica da colaboração é muito boa, porque produzir uma coisa de qualidade, ela tá certa, precisa se dedicar mais, isso toma mais tempo. E eu acho que, assim, para diminuir esse tempo sem ter outra colaboração, eu acho, particularmente, que é um pouco difícil. Talvez chamar alguém para ajudar, intercalar, tipo, escreve um, a pessoa escreve um. Porque realmente sozinho é muito difícil. Nós, 2 pessoas no Gatu, às vezes a gente fica complicado também, porque é muita coisa para fazer, né? Eu acho que colaboração com mais pessoas é legal. Eu concordo com a Cris. Quando a Juliana estava lendo o comentário da Érica, eu já estava balançando aqui a cabeça, concordando, que eu acho que é a principal dica, porque se você quer ter uma produção razoável, de qualidade, com essa correria toda que a gente está tendo, eu acho que é a Suzana, né, que fez esse comentário, que ela está falando aqui, que acabou o doutorado e tal, então a gente sabe que é bem corrido. Alguém falou? Não, eu abri aqui e aí o volume do meu celular estava alto, desculpa. Já baixei. E então eu acho que realmente pedir colaboração, alguém para estar junto com ela dentro do blog, ou ela compartilhar outros textos, alguma coisa assim,
e também não ficar muito focado nessa questão, essa regularidade de publicação. A gente já viu que isso É bem complicado. E a gente tem visto muitos comunicadores, bons comunicadores, abrindo mão disso, não fazendo mais essa coisa de publicar toda semana, não, publicando quando dá, porque assim faz uma publicação com uma qualidade muito maior, e também chamar alguém para colaborar, né? O Curtis é um exemplo disso, né? Ele tem um canal, se vocês acessarem depois lá, eu não sei, a gente conhece ele, enfim, tem uma relação já de algum tempo, por isso que eu sempre cito o exemplo dele. Mas ele faz, geralmente, os vídeos dele são projetos um pouco grandes. Então, ele leva tempo para produzir isso, né? Eu acho que é um exemplo muito legal. Ele tem muito alcance no que ele publica, porque o trabalho dele é muito bom. Realmente, ele se dedica muito tempo e tal, e a coisa sai muito boa no final, mas não tem essa regularidade. Então, eu acho que, às vezes, a gente pode um pouquinho abrir mão dessa regularidade para conseguir ter uma coisa mais espaçada, mas produzir melhor, né? Senão, às vezes, acaba o tempo correndo e a gente não consegue dar conta de ter uma coisa muito bem feita, né? Não sei, minha opinião. Não sei se vocês concordam. Também a questão dos blogs, texto é muito bom, mas você tentar outros formatos também, às vezes até não textuais, um fluxograma, uma imagem, ou quer continuar, faça uma entrevista, já que você está procurando uma colaboração, talvez um assunto que você não domine, mas que você queira falar sobre ele. Faz um networking com um especialista, convida ele, faz uma pequena entrevista, às vezes vídeo, às vezes escrita mesmo. E, além de tudo, você tem uma variedade de estilos de comunicação no seu blog. Ele fica super interativo. Boa. Essa questão de você trabalhar a mesma informação em diferentes formatos de linguagem é super importante, porque algumas pessoas são mais visuais, outras são mais auditivas, né? Assim, eu, por exemplo, eu tenho bastante dificuldade em ouvir podcasts, por exemplo, porque eu me distraio muito quando eu estou ouvindo podcast, assim, eu sempre viajo no podcast, então, teoricamente, quando você está ouvindo, as pessoas ouvem muito dirigindo. Eu dirigindo, tenho que estar dirigindo, porque se eu estiver fazendo, já é algo assim, eu dirijo. Quem me conhece sabe que eu disperso dirigindo. Então, podcast, para mim, é complicado, apesar de eu gostar de áudios. Mas música é a mesma coisa, eu tenho a mesma coisa com música. Então, cada pessoa tem uma forma melhor de aprender, né? E de ficar mais atento. Então, diversificar a linguagem dentro dos seus formatos, e por isso que é legal múltiplas iniciativas de comunicação e divulgação, que aí cada um segue na linguagem, no formato, usa o que é o teu maior potencial, né? E não se sente... temos muitas pessoas falando, por exemplo, da questão das vacinas em diversas linguagens e formatos, e é muito importante, né? Porque aí vai contribuindo, eu acho, para que cada um encontre qual é a melhor forma para ela, né? De ouvir, ou ler, ou ver, ou dialogar sobre ciência, né? Isso eu acho incrível, essa multiplicidade. Na verdade, a gente tem uma pergunta aqui do Augusto. O Augusto está perguntando se é possível realizar podcasts mais longos. O Augusto é de São Paulo, já que podem acabar prejudicando por ser difícil conseguir alcançar o público leigo e manter ele, mais ainda, como escutam sempre pelo computador ou celular, à medida que o assunto acaba ficando mais longo e complexo, o nível de interesse vai diminuindo constantemente, até que se torna impossível competir com qualquer outro tipo de conteúdo, como as redes sociais. A gente estava falando um pouquinho disso. Se vocês quiserem comentar, a gente agradece. Então, eu acho que era muito isso que a gente estava falando, né? Essa questão de você simplificar ao máximo quando você quer realmente atingir alguém que é leigo naquele assunto, que não é cientista, que não é especialista naquele assunto. Eu acho que o tempo depende muito do público também que tu quer atingir. Por exemplo, eu tava viajando outro dia. Tem um podcast que eu ouço às vezes, que é da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um programa de rádio e eles transformaram lá num podcast. Tem episódio que tem 30 minutos, 40, 1 hora, mas às vezes é um assunto científico que eu quero saber e me interessa, então eu vou ouvir até o fim. Mas agora, se é uma pessoa leiga, já não prende atenção. Então, acho que tem que ter muito essa coisa do segmento de quem que tu quer atingir
eu particularmente acho que para atingir população leiga, tem um áudio muito atrativo, muito interativo e com tempo não muito longo. Porque senão acaba acontecendo essa coisa da dispersão mesmo, né? Eu acho. Assim, uma coisa também que eu acho interessante da comunicação é que eu acho que a gente, como cientista, além de muito curioso, a gente é muito detalhista. Então, quando a gente vai explicar alguma coisa, a gente quer dar detalhe, a gente quer que a pessoa entenda que tem uma célula, mas que também tem um RNA e ele fica no núcleo e aí ele sai por um poro do núcleo, entende? As pessoas não querem saber isso. Elas querem saber que tem uma célula lá dentro e a fase. Então, eu acho que não significa que você não está contando a informação toda, mas você está tirando, às vezes, detalhes que façam a informação se perder na cabeça da pessoa. Porque a partir do momento que está falando alguma coisa, explicando algum conceito, e você toca nesses detalhes muito científicos e técnicos, a pessoa já se perde ali, ela dispersa a atenção e já vai para outro lugar, e aí ela não consegue mais voltar. Tanto numa apresentação ao vivo, quanto numa apresentação em vídeo. Acho que é uma coisa bem interessante também. Então, para essa coisa do podcast, por exemplo, se você quer falar de um assunto, um conceito científico, quero dizer como que as vacinas são fabricadas ou por que elas são importantes. Eu acho que uns 15 minutos, por exemplo, você consegue transformar esse assunto com uma linguagem fácil, que a pessoa consiga entender sem dar esses detalhes muito científicos, que a gente tem mania de querer saber sempre. Mas eu acho que na hora de passar a informação para o público leigo, que não é dessa área, acaba dificultando o entendimento deles. E também eles perdem o interesse, né? Porque daí já não entende, fica difícil, também às vezes acaba já não querendo mais ouvir ou ver. Assim, uma das ideias da gente, quando a gente começou a propor os webinários, era exatamente porque aqui as pessoas podem perguntar o que quiser, independente do nível em que se esteja falando. Claro que você precisa estar online em tempo real, assim, mas essa questão de você ter direto contato, igual vocês estão fazendo presencialmente, né? Pergunte um cientista, o pessoal do Nunca Viu um Cientista, Ciência às 6h30, aqui no Museu da Manhã, próprio Pint of Science, todas essas iniciativas em que você pode presencialmente ter um contato direto com quem está contando ou falando sobre ciência, né? Essa interação em tempo real, tira muito dessa questão do será que a pessoa entendeu para que público que eu estou falando, né? Então, porque ali você está direto e vai adaptar a sua linguagem para aquela pessoa que está te perguntando, seja um menino de 5, 6, uma criança de 7, menino, menina, né? Uma criança ou um senhor de idade e passa por tudo, um mais experiente, um menos, no formato que a pergunta é elaborada, você já identifica o tanto que aquela pessoa tem ou não noção daquele assunto, né? Isso é muito bacana, eu acho, assim. E a questão de ser na internet, assim, a ideia de se fazer via webinários é porque a gente tem muitos lugares ainda em que, infelizmente, não tem tantas pessoas que fazem esse tipo de encontro. Eu acho que a Liga de Comunicação Científica, a Rede de Pesquisadores e tantas outras iniciativas que têm essa questão de chamar pessoas para participar, fazer coisas junto, é um pouco para ter esses Pint of Science, né? Exatamente para que em cada uma dessas regiões e cada um desses lugares tenham essa oportunidade, né? De não só assistir a um vídeo, ouvir um áudio, mas dialogar com um pesquisador ou quem quer que seja que esteja falando. Eu acho que essa troca, claro que na internet, nos vídeos, isso também acontece nos comentários. Imagino que vocês tenham muitos feedbacks, né? Mas é muito interessante quando aquilo se torna... Cris, não entendi o que você falou. Léo, você pode falar de novo essa frase? O que é isso? Assim, que as pessoas que a gente aprende todo dia, né? Quantas coisas a gente pergunta, o que é isso? O que é aquilo, né? Então, todo mundo que está assistindo, que tem interesse em comunicação e divulgação científica, cada um de nós que já começou um processo, né, de trabalhar assim, cada um na sua linguagem, a gente aceita colaboração. Eu tenho certeza que cada um, o pessoal do blog da Unicamp, vocês, nós, todos aceitamos colaboradores que tenham interesse em trabalhar e que ainda não tenham tanta experiência, tanto para a formação de cada um de vocês, como para aprendizado com vocês, porque isso é que é bacana, né? Então,
nós aqui da Rede de Pesquisadores, vocês podem entrar em contato, e eu tenho certeza, a Liga eu compartilhei também lá no Facebook e aqui, para quem tem interesse em conhecer um pouco mais da Liga. E antes de ir para o resto das perguntas, eu vou até aproveitar, Cris e Léo, para vocês contarem um pouquinho sobre o evento que vocês estão organizando, né, do concurso Ligando a Ciência. Vocês contam um pouquinho para a gente sobre isso, porque aí depois eu continuo com as perguntas. Eu acho que muita gente que está assistindo a gente agora pode ainda não conhecer a iniciativa. Conta para a gente o que vocês estão organizando aí. Bom, então, a Liga, na verdade, é bem isso, ela foi criada para juntar as pessoas. A gente via gente querendo fazer comunicação científica, divulgação científica, e estava longe desse nosso centro aqui, onde tinham mais pessoas. Então, a gente criou a Liga para todo mundo se juntar e conseguir fazer projetos juntos. Então, o primeiro grande projeto da Liga é o Ligando a Ciência, que é um evento que vai acontecer nos dias 6 e 7 de dezembro, na cidade de Barretos. A gente firmou uma parceria com o Hospital do Câncer de Barretos, então eles já têm um evento que acontece todo ano, e a gente entrou junto dentro desse evento que já acontece. Então a Cris, que faz parte do Hospital do Câncer de Barretos, acho que consegue explicar direitinho o evento. Então, o hospital ele tem um núcleo de educação em ciência, que é um núcleo de extensão que faz divulgação científica. Claro que o foco é sempre educação em câncer, que está dentro do Hospital do Câncer. E eles organizam, então, todo ano, um encontro científico, que esse ano virou simpósio, então é o 3º simpósio de educação em saúde. Tem justamente esse objetivo, né? Falar sobre educação, câncer, divulgação de ciência e informação. Nós fizemos essa parceria, então o evento vai acontecer como uma pré-programação do evento deles. Então o evento do hospital acontece dia 7 de dezembro, o nosso acontece dia 6. Nosso evento é composto de 2 partes, então a primeira parte, nós temos uma tarde de palestras, que vai ser a tarde do dia 6. Inclusive a Érica, do blog de Ciências da Unicamp, é uma das palestrantes do evento. Então, a gente vai ter 3 palestras. A Érica, a Ruth Bellini, vai falar sobre as falsas curas do câncer, e a Raquel Salviato, que também é da Liga, vai falar sobre comunicação científica. A palestra dela é A Sua Avó Entende a Sua Pesquisa? Então, é bem essa coisa que a gente está falando um pouquinho aqui hoje. Ela também vai falar de alguns concursos de comunicação científica. Essa parte do evento é aberta ao público. Quem quiser pode se inscrever. De graça. De graça, as inscrições são gratuitas. Vai acontecer na Faculdade de Ciências de Barretos. Acessem o perfil do Facebook da Liga Nacional de Comunicação Científica. A gente tem várias informações lá. Podem entrar em contato com a gente também. Então, essa é a primeira parte do evento. Essas palestras vão ser abertas ao público geral. A parte é o concurso de comunicação científica. Nós temos hoje no Brasil alguns concursos que acontecem e já são conhecidos, como o NEB, o Euraxis Sciences Lema. Só que não são concursos, iniciativas brasileiras. A nossa ideia com a Liga Nacional, então, é fazer uma primeira iniciativa totalmente nacional. Para justamente, e também um pouco mais afastado do centro São Paulo-Rio, né? Porque essas coisas acontecem muito em São Paulo-Rio, a gente está fazendo uma coisa um pouco mais uma região que não tem tanto iniciativas assim, também para expandir um pouco mais essa coisa da comunicação científica. Então, o concurso está com inscrições abertas até dia 20 de novembro. Para se inscrever, a pessoa pode ser graduando ou graduado, não precisa estar vinculado a uma instituição de pesquisa ou faculdade. Pode ser pós-graduando ou pós-graduado também, sem vínculo a alguma instituição. A pessoa precisa explicar a sua pesquisa ou um conceito científico da escolha em um vídeo de 3 minutos. Tem que ser com uma linguagem acessível, porque a ideia é atingir o público leigo, quem não é cientista. Então, explicar a pesquisa numa linguagem acessível, divertida, fácil e atraente. Nós selecionaremos 4 finalistas a partir desses vídeos que nos forem enviados, e esses 4 finalistas farão uma apresentação que vai acontecer no dia 7 de dezembro, que vai ser dentro do simpósio do hospital, para o público do simpósio. Terá o público do simpósio mais 5 jurados, avaliando as apresentações. E aí eles vão escolher, então, qual foi a melhor apresentação. O vencedor vai ganhar uma premiação de R$300 em dinheiro, uma assessoria de comunicação científica e ainda mais alguma outra surpresinha. Então, aqui eu compartilhei todos os links para o pessoal do Facebook aqui também, tá? Então, o pessoal que estiver interessado, se inscreve lá.
E eu vou continuar com as perguntas, já estou chegando de novo no Facebook, vou só voltar aqui um pouquinho. O Francisco está dizendo que é jornalista de formação, mas ainda encontra muita dificuldade no uso de podcasts, né? Muito assunto em pouco tempo. E ele está dizendo que faz divulgação em comunicação científica no Tocantins. Prazer ter você aqui, Francisco. E atualmente ele é editor da revista Observatório do programa Science+, com foco na comunicação e divulgação científica. Ele também é parceiro do Paint e do Pergunte. Então, Francisco, seja bem-vindo. Compartilha comigo os links da revista, né, e do programa Science+, que eu vou compartilhar aqui com o pessoal também. Seja bem-vindo. Vocês conheciam o Francisco? Não. Prazer, Francisco. Prazer. Eu volto a falar, então, para todo mundo que estiver interessado, Francisco também, entre em contato com a Liga, porque a gente quer saber dessas iniciativas também de divulgação, de comunicação, para a gente tentar fazer alguma coisa junto, para a gente divulgar. Entre em contato lá com a Liga. E a gente tem a Lívia, com certeza, e se vocês tiverem... mandar e-mail para o pessoal do Gatu, né, para a Liga. A gente tem a Luísa aqui, que é de lá e de cá, né, Luísa? Conta aí um pouquinho da integração. Uma integração que a gente não combinou, porque, assim, na real, o mais interessante, assim, eu acho que cada um buscar o teu caminho, né? Então, quando as pessoas trabalham aqui comigo em outras ações que não a rede, né? Todo mundo sabe que da minha paixão pela comunicação e divulgação científica e do meu processo de aprendizado, né? Eu tenho muito pouca experiência, né? Tenho 1 ano, o Léo está há 4 anos, né? Trabalhando com comunicação, e eu tenho uma ação há pouco tempo. Então, assim, eu aprendo muito com cada uma dessas iniciativas, e por isso que sempre trago... sempre que posso, convido pessoas que fazem divulgação. Mês que vem a gente tem o pessoal do Nunca Viu o Cientista, a gente já teve vários outros divulgadores aqui, porque é fundamental que a gente amplie as potencialidades dessas colaborações, intercolaborações, né? E eu acho isso muito bacana. Então, Luísa, se você quiser falar da sua experiência em fazer parte de 2 ações diferentes. São 2 ações diferentes. Eu participo em locais diferentes de cada uma delas, com objetivos diferentes. Na Liga, eu já faço mais as postagens, crio artes, tenho uma ação um pouquinho mais para fora, enquanto na parte da rede é mais de reflexão, a gente avalia o que já está feito. Estou aqui fazendo esse webinário, minha primeira vez na rede, fazendo uma mediação, mas já é algo que eu e Ju já estávamos conversando sobre, e além da rede, a Ju e eu trabalhamos no outro aspecto da ciência, e ela ficava assim, não, mas eu não quero te usar tanto, não quero, mas não deu, porque a gente gosta muito disso. Porque, na verdade, a ideia aqui na rede é que, assim como eu acredito que na Liga, no Gatu, né, também é uma questão de formação, né, de multiplicar. Vocês multiplicam a questão da comunicação e das habilidades, né, levando um pouquinho a experiência de vocês. E aqui já teve a Letícia, agora a Luísa, a gente tem outras pessoas, porque eu acredito que esse espaço é de todos os pesquisadores, né, então que cada um encontre o seu caminho. Eu espero que em breve outros mediadores, outros moderadores, outros webinaristas estejam fazendo o que eu tenho feito há algum tempo, para que vocês vejam novas pessoas e como que as coisas, assim como vocês, Cris e Léo, acredito que quando vem alguém que foi assessorado por vocês, que vocês orientam e que tem porque tem um ganho muito grande, né? Então, eu já ganhei com vocês e acho que cada um que passa por vocês nos workshops e em cada assessoria, isso é tão legal, né? Porque aí você vê aquilo, de fato, a gente vê multiplicar, né? Exatamente. E como falei anteriormente, eu já conhecia a Juliana já conhecia a Cris e o Léo, e eu encontrei os dois por outro caminho.
E a gente tem a Lívia aqui, assim, só para... Daí vocês comentam, só para a gente ver, porque a Lívia é professora e dá uma disciplina sobre comunicação e divulgação científica, né? Ela fala sobre comunicação cientista-cientista e um pouquinho da comunicação cientista-leigo. Ela está perguntando se vocês indicam, se existe algum livro que ela poderia adotar em relação a cientista leigo, porque as experiências que ela teve, ela achou bem difícil aprender sobre marketing, né, psicologia das cores, que é tudo muito espalhado na internet. Vocês têm alguma dica? Bom, eu tenho uma dica, tem um e-book aí, que eu não lembro, assim, mas tem um e-book aí, né? Não sei. Era o que eu ia sugerir também. Será? Cadê? Eu acho que sim. Eu sugiro o e-book do Grupo Gatu. Acesse lá no nosso site, de graça. Ano que vem sai o livro. Ainda não está no site, vai essa semana. Ah, não está no site? Achei que estava lá, Cris. Vai essa semana para o site. Ah, tá bom, tá bom. Vocês mandam o link para a gente compartilhar com todos, então. Eu mando por e-mail para quem se inscreveu e eu coloco lá no Facebook também. Tudo bem, Lívia? Porque eu acho que pode ser bem legal. Né, Léo? Sim. E assim, aguarde que o ano que vem sai um livro físico. Arrasou! Então, a gente tem aqui a Karina falando que ela ainda não se lançou em nada, mas ela acha que a gente tem que ocupar o espaço, né? Até por causa das coisas que foram faladas, como informações de pseudocientistas, né? E aqueles que disseminam isso são muito ativos, ela diz. Eles têm tempo, né? Antivacinistas, terraplanistas, milagres farmacêuticos, né? Ela cita. Aliás, foi com a história da etanolamina, fosfoetanolamina. Eu sempre embolo esse nome, mas tá. E também com essa questão do vírus da Zika, né? As causas mais absurdas atribuídas ao surgimento da microcefalia. Tudo isso geraram na emoção das pessoas as reações que fizeram ela se ligar muito na importância da comunicação científica, né? Ela diz que pretende, quando amadurecer, se lançar em alguma coisa, ela ainda não sabe o formato, o convite está aberto, olha a liga aí. Acho que vale muito a pena vocês conversarem e a gente sempre amadurece, né? Com certeza. Então, a gente tem o Emerson aqui falando Ai, meu Deus, cadê Emerson? Me perdi de você, deixa eu te achar. É que você está lá em cima, eu estou tentando... o Emerson está dizendo que foi super interessante. A Super Interessante é um belo exemplo, né, de como divulgar conceitos complexos de uma forma simples. E tem a Thaís Righetti falando que está adorando, que está sendo muito esclarecedor para quem está começando. E ela disse que tem uma página no Instagram chamada Expresso Ciência. Eu já compartilhei aqui, já vou voltar para vocês também para compartilhar aqui na sala. Com certeza ela vai utilizar as dicas para tornar a comunicação dela mais eficaz. Ela criou a página pois ela é professora e a intenção é estimular o interesse dos estudantes dela pelos conteúdos que ela trabalha em sala de aula. Muito bom. Vou continuar, então. Estou só trocando, tá? Não, só falar mais uma coisa. O pessoal aí que está falando também que quer mostrar isso para os seus alunos e tudo mais, chamem a gente do Gatu, que a gente vai onde vocês quiserem, a gente fala com os alunos. E aí, com certeza, acho que isso é muito importante. Assim, a gente tem recebido muitos estudantes de educação básica aqui, que gostam desse contato, gostam de perguntar, são ativos, são incríveis, têm ideias, eles dão uma energia boa quando a gente está falando de comunicação e divulgação científica, quando está falando de ciência, né, num todo. Eu queria também, não posso deixar de mencionar aqui a Gisele. Oi, Gisele, bom te ver por aí. Gisele foi uma colega de UFRJ. Ela está dizendo que já leu artigos que alegam que vídeos longos no YouTube, por exemplo, não são muito atraentes, visto que as pessoas dispersam com maior facilidade.
Será que o podcast não seria parecido, principalmente se tratando de um público leigo? Acho que a gente já respondeu essa pergunta, mas sempre vale a pena voltar na questão da multiplicidade, né? Eu acho nessa questão. Tem gente para tudo, né? Exatamente. Foi como a gente deu o exemplo ali do vídeo nosso com o do Pirula. O Pirula é um cientista, ele faz comunicação científica, ele faz bem, mas ele tem um foco, eu acho, diferente do nosso. Então, ele coloca vídeos de 40 minutos, 45 minutos, e tem muitas visualizações, muitos comentários. E o nosso, que é um vídeo mais curto, a gente também tem um outro foco, que é um foco diferente do Pirula. Então, depende muito do seu planejamento, qual é o seu público-alvo. Mas eu na minha opinião minha, Leonardo do Gato e da Liga, eu sou muito a favor dos vídeos curtos, do podcast curto. Eu acho que é muito mais interessante você fazer uma apresentação atrativa e cativar essa curiosidade no público leigo do que ficar esmiuçando tudo em meia hora, 40 minutos, que eles não vão focar esse tempo todo no que você está dizendo. Eu queria aproveitar esse espaço para agradecer muito aos parceiros que são da divulgação científica aqui da rede, né? A gente tem o pessoal da Eureka, que eu vou compartilhar todos os links aqui com vocês, tá? Um beijo, Karina, para todos do Eureka aí, que faz tempo que a gente já admira o trabalho. Então, logo que a gente começou, a gente buscou pessoas que já tinham experiência com linguagens, por exemplo, textos, né, que a gente não se propõe a escrever aqui na rede por enquanto, né? Então, o pessoal da Geração Ciência, que lida um pouquinho mais com humor, né, dentro da divulgação também escrita, o pessoal da Porta de Marfim, que é o Davi, um parceiro querido, o pessoal do Profissão Biotech, que antes de eu fazer qualquer iniciativa de comunicação era fã, usava nas disciplinas que eu dava aula, né, que era biotecnologia. Então, assim, o pessoal do Gatu agora com outra proposta. Então, assim, essa integração, eu acho que a gente só ganha, é um ganha-ganha danado, né? Então, queria agradecer a todas essas pessoas que nos acompanham. Eu não sei se a gente respondeu, Gisele, para você. Se sim, conta aí para gente. E o Emerson Carvalho está dando uma dica aqui de um livro que chama Design para quem não é designer, que ele falou que é um excelente livro. Então, eu só tenho que procurar o link, Emerson, se você tiver. Eu acho que deve ter até. Eu acho que eu já vi esse livro até online, mas eu não tenho certeza agora. Mas realmente é uma boa dica, hein? Bom, vocês conhecem esse livro? Cris e Léo? Não tenho certeza. Eu pensei em um aqui, mas eu não sei se é o que eu pensei. É bom porque ele dá muitas dicas assim, como que eu vou fazer o visual, quantas cores eu vou usar, para não ficar nada extremamente poluído ou desinteressante. Tem um outro livro aqui, acho que eu consigo compartilhar o link aqui, né? Acho que sim. Um livro que chama Slideology, não sei se vocês cita muito ele, usa muito ele também, que é da Nancy Duarte, ela faz apresentações da Microsoft, enfim. Mas é voltado para slide. Mas vai tirar muita coisa legal também dessa coisa de criação de arte do livro dela, ele é muito bom. Tá um link ali, quem se interessar. E aqui eu compartilhei lá no Facebook esse que você compartilhou, Cris. Uhum. E aqui a Lívia está dizendo que o livro vai ser ótimo, né? Porque a intenção é alertar os estudantes sobre a importância da comunicação, mas ela tem que estar mais informada para conseguir guiá-los, né? Então, ela está dizendo que já propôs a vocês irem até BH, em Ouro Preto é mais difícil, mas a gente está online, viu, Lívia? Então, já convidei, a gente está tentando pensar em algo aí online, vamos aguardar. Quem sabe a gente consegue fazer algo online. De qualquer maneira, a gente tem algumas outras iniciativas, todo mundo que estava assistindo a gente, acredito que vocês já... acho que, deixa eu ver, o link... compartilhou, Karina, deixa eu compartilhar aqui para você também. Ela está perguntando sobre o link, agora ela vai ver. Agora vocês vão ver, Guilherme, acho que agora vocês vão conseguir ver. Conseguiram? Bacana. Então, eu acho que assim, podemos já abandoná-los? Vocês têm mais perguntas aí, pessoal do Facebook, pessoal daqui? Aproveitem. Aproveita.
E eu tenho uma pergunta que eu acho que eu deixei passar em algum momento lá. Alguém fez uma pergunta para vocês, eu acho que foi a Suzana, de por que vocês fazem divulgação científica. Eu estou tentando achar. Achei, foi a Suzana mesmo. Está perguntando por que vocês, Cris e Léo, fazem divulgação científica. Por quê? É uma boa pergunta. Mas eu sempre falo para ela que eu encontrei a Liga e o Gatu não tem muito tempo, mas eu já fazia comunicação científica antes de saber que eu fazia comunicação científica. Eu dei aula um tempo para ensino fundamental e médio, e quando eu comecei a ter essa experiência de dar aula, eu comecei a me perguntar muito sobre isso, né? Sobre como você passar, como você comunicar a informação para as pessoas. E a partir daí eu entrei na iniciação científica e tudo mais, e aí sempre alguém está querendo saber o que tu está fazendo, o que tu está fazendo, o que tu faz no laboratório, o que tu pesquisa. E se tu for falar com a linguagem que a gente é acostumado a falar dentro do laboratório, ninguém entende. Então eu comecei a refletir e pensar muito sobre isso, né? Como é que eu vou contar para as pessoas o que eu faço? E aí eu sempre trabalhei com pesquisa dentro da área da saúde, na graduação trabalhei com câncer, trabalhei com doenças parasitárias, enfim, várias coisas. E era um assunto muito importante para você falar para as pessoas, mas aí, como é que eu vou falar, né? E aí eu comecei a me perguntar muito, e depois eu também entrei no mestrado, e aí foi para uma coisa mais aprofundada ainda. Só que eu não sabia o que fazer, assim, eu meio que queria fazer alguma coisa, mas como é que eu vou fazer, né? Eu falava para as pessoas que eu tinha contato ali no Caboclo todo dia, foi quando eu encontrei a Liga Nacional de Comunicação Científica. E aí entrei na Liga, depois entrei no Gatu, logo em seguida, e aí que as coisas começaram a acontecer. Eu sempre gostei muito dessa coisa da comunicação, eu fiz vestibular para jornalismo, depois não passei, não fiz a graduação, fui para biologia, mas mesmo dentro da área da ciência, eu acho que eu continuo gostando dessa coisa da comunicação, e eu acho que é muito importante. Por isso que eu faço divulgação e comunicação científica. Eu trabalho com câncer, eu trabalho dentro do Hospital do Câncer, e eu vejo assim o quanto que tem de notícias e de curas falsas e de informações distorcidas, às vezes, que as pessoas acreditam. Eu acho que é muito importante a gente conseguir chegar do outro lado, sabe? Quebrar essas barreiras, simplificar a linguagem e fazer as pessoas realmente entenderem o que é uma pesquisa científica, para que ela serve, como que ela é conduzida, que notícia que eu posso ou que eu não posso acreditar, né? O que é real, o que não é. Então, eu acho que isso me fez ver ainda mais a importância de você ter uma boa comunicação científica, porque pessoas morrem porque não conseguem entender a importância da ciência, porque abandonam tratamentos, né? E essa coisa toda que a gente vê todo dia na mídia. Então, eu acho que por isso que eu faço divulgação científica. Existe também é interessante o que você contou agora, que você fez jornalismo, mas quis ir para... Ui, desculpa, gente. Quis ir para... Acabou indo para biologia. Às vezes a gente divide muito as coisas, né? Ou você vai se comunicar, ou você vai ser jornalista, ou você vai ser uma cientista. Por que você não pode ser as duas coisas? Exatamente. Comunicação, assim, todo mundo precisa se comunicar, né? Então, é o que difere a gente, né? Dos outros. Exatamente. E você, Léo? Será que o Léo caiu? Sim, né? O meu motivo ele foi um pouco menos... Não estão me ouvindo? Agora sim. Agora não. Tá meio travando. E eu acho que travou um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta para ele. Quando você tiver ok aí, você pode responder, não tem problema, tá? O Cris, o Adriano, o Filipinho tá dando parabéns para você. Meu tio, obrigada. Oi, tio, seja bem-vindo. Então, assim, eu também queria compartilhar algo com vocês enquanto o Léo voltou.
Não, ainda não. Queria compartilhar uma coisa com vocês, se vocês me permitem aqui, compartilhar a minha tela. Será que eu compartilho? E primeiro eu vou compartilhar um link para quem quer se cadastrar aqui como integrante da rede. Em breve a gente vai começar a divulgar as pessoas que são cadastradas, né, e que autorizaram a gente a falar quem está cadastrado. Tem tanto pesquisador incrível aqui que vocês não conhecem, né? Seria ótimo que vocês pudessem conhecer um pouquinho. Então, se vocês quiserem se cadastrar, e também falar um pouquinho sobre... Eu vou fazer isso mesmo, compartilhar minha tela esse alvoroço que está aqui. Para mostrar para vocês só um pouquinho. Léo, voltou? Só um pouquinho que a gente vai ter. Amanhã a gente tem o Rafael aqui falando... Voltei. Só um minutinho, tá, Léo? Eu estou roubando uns minutinhos de vocês. Aqui são nossos próximos eventos, aqui no calendário. Então, a gente vai ter falando sobre micobactérias, depois a gente vai ter nervos e câncer. Olha aí, Cris, com Alexander, um grande amigo aqui da rede. A Clarissa vai falar um pouquinho sobre revisão por pares e... pré-prints, então acho que vai ser um papo bom. Depois a gente vai falar sobre bioimpressão, futuro do trabalho com o André, lá da IBM. Depois a gente vai falar com o Leandro, né, sobre microbiota humana, bioinformática com o Thiago Venâncio, que é um privilégio tê-lo aqui, é um parceiro de muitos anos, e a gente vai começar a conversar agora com engenheiros sobre a questão da formação com foco em inovação. Então, assim, novembro está bem cheio, nós vamos ter também em dezembro alguns webinários. Então, por favor, acompanhem a gente, sigam a rede, deem uma olhada no calendário e a gente vai seguindo a rede, vocês vão sabendo, assim como teve o papo hoje com a Cris e com o Léo, está tendo ainda, né? Eu espero que vocês se sintam à vontade. A gente ainda está esperando o Léo. Léo, você já voltou, né? Agora, roubei seus minutinhos, mas agora você está de volta. Não. Então, eu vou só ler aqui. Ouvindo? Agora sim, diga, Léo. Estão ouvindo mesmo, então. Mais ou menos. Tá, vai e vem, mas a gente consegue te ouvir agora, pelo menos. Tá. Bom, a pergunta era por que eu resolvi fazer divulgação científica, né? Isso. E o meu motivo ele tem um pouco menos de glamour do que o da Cris. O meu motivo, na verdade, era porque eu queria fazer graça e não era possível fazer graça. Ninguém gostava de que fizesse graça com ciência. E aí eu resolvi, então, criar o Grupo Gatu e logo no começo a gente já tentou utilizar a graça para falar de ciência, e isso deu super certo, que a gente ganhou prêmios e tudo mais. Então, desde então, a gente tem se especializado nessa questão do humor na hora de comunicar ciência para tornar ela uma mensagem mais atrativa, e eu espero que todo mundo tenha conseguido me escutar, porque a NET está querendo derrubar com o nosso trabalho hoje. Sim, a NET ainda tem aquele pacto. Estamos aqui, escutamos você, agora estamos te vendo de novo. Fica tranquilo que os deuses da tecnologia colaboram, viu? Aqui, ó, destravou a imagem, te ouvimos. Na verdade, fazer o que a gente gosta tem bastante glamour, né, Léo? Travou de novo. Não, hoje não é o dia do Léo, coitado. Não, Sim, super o dia do Léo. Eu acho que você fez um caminho muito legal, assim, lutou pelo que você acreditava, pelo que você queria fazer, por uma coisa que você achava importante, e hoje muitas pessoas acabam falando de ciência de forma bem humorada, né? Alguns sem tanto talento, né? Mas pelo menos entendem que o humor é uma linguagem que atrai pessoas, né? Eu acho isso muito bacana. Eu acho que tem tanto glamour quanto o que a Cris
os motivos da Cris. Acho, na minha visão, tem tanto glamour quanto. Você fez o que você gosta, a Cris também. Cada um no seu formato, né? Cada motivação veio de um lugar, mas acho que quando a gente está fazendo igual tu falou, quando a gente Sim, eu só quis fazer graça de novo. gosta. Mas só fazer graça fez com que você tivesse a colaboração de várias pessoas que, além de fazer graça, queriam comunicar ciência. Então, deu tudo certo no fim. Super glamour. A Karina está falando que a população não apoia nossas demandas, Sim, né? com certeza. A questão das perdas dos investimentos, financiamento e ciência e tal, e ela acredita que é porque os pesquisadores estão distantes da população. Se os pesquisadores querem apoio, tem que aproximar as pessoas, tem que se aproximar das pessoas por esses meios, né? Aí, o que vocês acham? Querem comentar alguma coisa? Não, acho que é super isso, é uma coisa que eu falo, a gente no Gato sempre fala, né? No Brasil, a gente tem uma ciência que é financiada pelo povo, no fim das contas, né? Então, se a gente quer ter o apoio das pessoas, a gente precisa conseguir chegar lá, com a informação do jeito que eles entendam. Não adianta a gente querer chegar com essa linguagem difícil que a gente está acostumado a falar no dia a dia do cientista, né? Então, acho que a comunicação científica é super isso. Você passar para o lado de lá, derrubar o muro que tem aqui no meio, porque eu tenho uma frase que eu ouvi de pessoas, eu acho que talvez um pouco mais velhas na ciência, que diz que o cientista fala, é aquele que faz, né? E eu discordo completamente dessa frase, porque eu acho que o cientista bom é aquele que faz e fala, porque se tu não fala, você cria uma barreira entre a população, e aí sim que a população nunca vai entender e saber o que está acontecendo, e aí sim que nunca vai apoiar a gente. Eu acho que nós precisamos muito desse apoio, além das pessoas saberem o que está acontecendo, e que isso é para o seu benefício, e entenderem mais isso tudo, também é importante para a gente ter esse apoio de volta. Assim, acho que o mais importante dentro desse trabalho que cada um de nós, com cada uma das iniciativas tem feito, também, pelo menos para mim, era uma necessidade de compartilhar um pouco das oportunidades que eu tinha de compreender cada coisa, mesmo sendo pesquisadora, né? A gente sempre tem dúvida de um monte de coisa, assim, quanto que eu aprendi sobre ciência nesse último ano, né? Com cada um de vocês que passou por aqui, com cada pessoa que eu conversei sobre, né? Discutir o que é ciência, o que é um pesquisador, usar que tipo de linguagem, são tantas definições, concepções, cada um tem a sua, né? Integrar essas linguagens, foi muito bacana, tem sido uma experiência incrível, e cada um de vocês nos permite isso, né? Então, esse compartilhamento de oportunidades, que é um pouco do que cada um de vocês fazem. Vocês também compartilham oportunidades quando dividem um pouco do que aprendem, né? Compartilham um pouquinho de uma forma que as pessoas compreendam. Então, eu só posso agradecer por vocês terem aceito esse convite. Eu sei que para vocês é uma linguagem nova, a linguagem de tempo real. Eu espero que a experiência tenha sido agradável. A casa é de vocês, como já disse. Cada um aqui, eu agradeço pela paciência. Hoje a gente estava num papo mesmo, eu queria que todo mundo estivesse falando aqui com a gente, todo mundo estava aqui, ó, com vergonha, viu? Todo mundo, ai, minha internet está ruim, ai, na hora da próxima vez só tem divulgador aí, todos convidados a conversar com a gente. Fiquem à vontade. O pessoal que acompanhou no Facebook também agradeço. E agora eu vou dar a palavra para vocês se despedirem. Luísa, você também, tá? A palavra é de vocês, mais uma vez. Agradeço, então, também o convite, né? Agradecemos a oportunidade, o espaço aqui. Eu acho que é sempre muito bom, e é o que eu sempre falo, a cada workshop, a cada palestra, a cada evento, a gente ensina um pouco, mas também aprende um pouco. Eu acho que essa troca é muito importante. A gente tem visões diferentes, enfim, eu acho que foi muito isso que aconteceu aqui também. Foi muito bom conhecer novas iniciativas também, e também uma experiência super nova. Eu estava muito apreensiva por essa coisa de ser ao vivo, online, é uma experiência muito diferente, mas acho que deu super certo e foi muito válida. Obrigada, Juliana. E é isso, se alguém tiver alguma dúvida e querer trocar alguma ideia além do que a gente falou aqui, pode entrar em contato com a gente. Se tiverem interesse em entrar na Liga Nacional de Comunicação, as portas estão abertas. É só querer fazer comunicação,
energia que vamos embora. Tá todo mundo querendo fazer a mesma coisa. Eu acho que é importante a gente se juntar também em alguns momentos para unir forças e conseguir ter uma voz um pouco mais efetiva, né? Com mais peso, né? Acho que se unindo a gente consegue isso. Obrigada a todo mundo que está assistindo também, Facebook, aqui no Zoom, e é isso aí. Acho que o Léo travou. Luísa, quer falar alguma coisa? Eu espero que Não, tenham gostado. Eu estava esperando a Luísa falar. Não, não, tá tudo certo. Obrigada pela oportunidade. Eu sou suspeita para falar desses três e para falar desse assunto, mas foi um grande seminário, eu acho que foi bem legal. E estaremos juntos nos próximos. Bom, agora então eu agradeço. Fez os comentários. É muito legal saber que tem mais gente também interessada em comunicar ciência de uma maneira mais acessível. Pessoas que a gente quer. Lembrar todo mundo do evento da Liga, que é o primeiro. Então, assim, é muito importante que esse evento dê muito certo para que ele continue acontecendo no ano que vem. A gente quer no ano que vem que ele aconteça em cidades diferentes do Brasil. Então, é muito importante que esse primeiro realmente aconteça como a gente espera e que vai acontecer. Mas a gente conta, então, com a ajuda de todo mundo. Quem tiver interessado, entre em contato com a Liga, entre em contato com o Gatu. E muito obrigado para a Juliana também. É um prazer ter tido vocês aqui. Agora, cada um de vocês depois está convidado, o trio aí, a vir conversar com a gente no ano que vem sobre as suas pesquisas. Cada um de vocês tem uma linha de pesquisa muito interessante, agora que vocês já curtiram a experiência falando de comunicação científica. Todos convidados, vocês estão convidados para conversar sobre cada um, a pesquisa de vocês, trissomia do 21, reprodução humana, câncer. Eu acredito que todo mundo que está aqui quer conhecer um pouquinho melhor o pesquisador por trás da comunicação científica, que são excelentes pesquisadores. Então, fica aberto o convite e a gente está à disposição, tá? Beijo, Facebook. Até amanhã. Amanhã a gente está com as micobactérias aí. Mari, beijo para você. Atrasada não, sempre na hora. Mari é do Cientista Beta. Beijo, Mari. Saudade de vocês, dos Cientistas Beta, da Cauana. Depois você olha lá a gravação e entra em contato com o pessoal do Gatu. E saudade de você, Mari. Beijo. Tchau, Facebook. Tchau, pessoal. Beijo para vocês. Beijo. Encerrando lá.